A paz do Senhor, irmãos. Hoje eu trago para vocês uma mensagem sobre Jeremias e eu peço a vocês que não saiam dos seus lugares, fiquem ligados, porque a mensagem que eu trago para vocês, eu tenho fé e creio em Deus que esta mensagem vai chegar no seu coração. Você vai sentir, você pode ter um renovo de Deus na sua vida. Quero agradecer também ao programa TV Missionários por essa oportunidade para estar aqui ministrando essa palavra. Irmãos, a palavra que eu trago a vocês hoje é a fidelidade e a misericórdia de Deus, a obediência e prova. Então eu peço, irmãos, que abram vossas Bíblias aí em Lamentações, procure aí nas vossas Bíblias, Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 22 até o 26. Vou repetir, Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 22 até o 26, que diz assim: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Misericórdia de Deus. Porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que se atêm a ele, para a alma que os busca. Ficamos por aqui. Vamos ler mais um, já está terminando o 26, perdão. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Aqui está o ponto. Guardar em silêncio a salvação do Senhor. Então, vemos aqui, irmãos, que Jeremias era um profeta de Deus. Jeremias sofreu muito. Mas a história de Jeremias, quando Jeremias nasceu, ainda criança no ventre da sua mãe, Deus já tinha um propósito na vida de Jeremias. Por quê? Porque Jeremias nasceu numa pequena cidade chamada Anatote. Esta cidade, a grande maioria do povo daquela cidade eram sacerdotes. Todos que nasciam, os pais direcionavam para o caminho, eles estavam programados para ser sacerdote na cidade de Anatote. Jeremias, porém, ao nascer nessa cidade, aos olhos do homem, parecia que Jeremias ia ser um sacerdote. E de repente, Deus fala com Jeremias que ele ia ser um profeta. E Jeremias diz: Deus está falando comigo, essa é a voz de Deus, estou sentindo algo diferente em mim, aquecendo um fogo dentro de mim. E Deus fala com Jeremias. E Jeremias sente, não, é a palavra de Deus, é Deus falando comigo, e Deus está falando neste momento comigo. Como pode estar falando consigo também, naquele momento que você não espera. Então Jeremias, naquele momento, ouviu a palavra de Deus e responde para Deus: Senhor, eu ainda sou uma criança. Ainda sou uma criança. Quando Jeremias diz que ainda era uma criança, era simplesmente porque ele não tinha estudo. Porque naquela época, naquela cidade, naquela região, havia estudos para reis, estudo para sacerdotes e estudos para profeta. E muitas pessoas dizem, mas espera, profeta? Profeta não recebe de Deus? Sim, mas havia o estudo para profetas, onde as pessoas liam, estudavam os símbolos. Então, irmãos, havia muitos falsos profetas naquela época também, como há hoje. Então, Jeremias diz, eu não tenho estudo. Se Jeremias diz que não tem estudo, eu não tenho estudo, é porque havia naquela época escolas para profetas. E Jeremias, entretanto, fica pensando, meu Deus, como é que eu vou ser um profeta? Irmãos, eu quero dizer para vocês que na cultura judaica, naquela época, toda criança que nascia,
o nome daquela criança se concretizaria um dia na vida daquela criança. Porém, Jeremias quer dizer, Deus estabelece. Então, Jeremias um dia vai para Jerusalém com a sua família, porque sai com seu pai. O pai de Jeremias chamava-se Euquias, um grande profeta, um grande sacerdote. E ele vai para a cidade com o pai. E Deus já tinha havido falado com Jeremias que ele ia profetizar na cidade de Jerusalém. Irmãos, eu sinto que, penso eu, que naquele momento Jeremias devia tremer as pernas, devia sentir um calafrio. Ele ia enfrentar uma multidão, ia fazer completamente diferente do que estava programado para ele fazer. Porque naquele dia ia ser o primeiro dia que Jeremias ia fazer o sacrifício. Porque naquela época eles sacrificavam um cordeiro ali. Por quê? Porque ao sacrificar aquele cordeiro, todas as contaminações, todos os pecados, todas as maldades, toda a soberba ia ser ia sair daquelas pessoas, elas iam estar livres, pensando eles que isso era correto. Mas Deus já estava chateado com aquele povo já há muito tempo. E foi por isso que Deus usa Jeremias para falar na frente do rei, em praça pública, em frente ao templo, para dizer para o rei, olha, e assim diz Jeremias, quando ia para sacrificar o cordeiro, ele larga, portanto, a faca, que ia fazer o sacrifício, e Deus toma Jeremias, porque o profeta, irmãos, o verdadeiro profeta é aquele que Deus fala por ele. Não é ele que fala pela carne, heresia, não. Deus fala por ele. E Jeremias sentiu aquele fogo, aquela força. E a expressão da boca, Jeremias começa a falar. E Jeremias diz o que está errado naquela cidade. Jeremias fala tudo, que o povo estava adorando falsos deuses, joelhando para falsos deuses, havia prostituição naquela cidade, havia maldades naquela cidade, a soberba estava solta naquela cidade, e Deus abomina a soberba. Porque quando fala em soberba, Deus lembra logo de quem? De Lúcifer, que era um anjo que vivia lá no céu com Deus, que vivia no paraíso com Deus. Mas o que ele queria? Ele queria já ser o dono da situação, já queria comandar, e Deus manda ele para fora. E ele vai, arrasta com ele alguns anjos para fora. Isso é a soberba, querer ter o do outro, querer ser mais do que o outro, tomar o poder, o local do outro. Então Deus abomina a soberba. E aquela cidade estava cheia de corrupções. E Jeremias conta a verdade, que Deus estava chateado com aquele povo. Portanto, o rei, ao ouvir aquelas palavras, as pessoas olhavam uns para os outros. Como é possível? Como é possível? Ele foi no ponto-chave, ele foi no ponto forte do coração de cada um. Porque eu costumo dizer, irmãos, que a pregação mais bonita não é aquela pregação que fala palavras difíceis, coisas difíceis, não. A pregação mais bonita é aquela que entra suave no coração. É aquela que toca verdadeiramente no coração das pessoas. Essa é a melhor pregação do mundo, porque ela toca no teu sentimento. E assim, Jeremias fala e vai como uma lança no coração daqueles que estavam fazendo errado. Principalmente o rei chamado Zedequias. E Zedequias não estava satisfeito com aquela situação. O que ele faz? Vira para o pai de Jeremias, Euquias, e diz: Euquias, eu não quero ver mais Jeremias aqui. Jeremias então sai. Irmão, Jeremias, ele era chorão. Eu me identifico às vezes com Jeremias porque fala com sentimento, com coração. Jeremias era um profeta chorão. Jeremias era chorão, era relutante, porque ele ficava, será, meu Deus? Mas, entretanto, Jeremias sai e começa a caminhar fora da cidade, abandona, sai, deixa a sua família. E Jeremias passa a ser um solitário. E andando Jeremias
Deduzo eu que um calor, já estava cansado, com os pés massacrados, falando, meu Deus, o que eu de fazer, meu Deus? E Deus fala com ele, volta para a cidade de Jerusalém. Vai profetizar para o povo, porque senão aquela cidade será destruída. Jeremias, entretanto, começa a se perguntar, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Mas eu tenho que fazer isso, Senhor. Ele ouve a voz de Deus. E Jeremias, o que Jeremias faz? Jeremias diz, meu Deus, me dá uma confirmação. Eu quero uma confirmação. Não demorou pouco segundo, Jeremias escuta uma voz. E Jeremias, quando olha, vê um jovem que se aproxima de Jeremias e diz, Jeremias, eu estava lá na cidade, estava em frente ao templo quando eu vi você profetizando. Você é um verdadeiro profeta. Eu senti, você é um verdadeiro profeta, porque havia falsos profetas também. Deus já havia enviado vários profetas para falar, mas ninguém queria aceitar a realidade, porque quando fala a verdade, ninguém quer receber. Então muitos profetas morreram naquela época. E Jeremias foi o último profeta a ser enviado para aquela cidade para profetizar, porque já estava chegando ao fim. Então, aquele rapaz chega, Jeremias, e para conversar com Jeremias. Aí estava já o que Jeremias tinha pedido, a confirmação de Deus. E abraça aquele jovem, e aquele jovem chama-se Baruque. Então, eu quero falar para os irmãos que o livro de Jeremias, quem escreveu o livro de Jeremias foi Baruque, porque aonde Jeremias estava, Baruque estava com ele. Baruque estava todo o tempo com Jeremias, a não ser naqueles momentos que aconteceu, que vamos ver aqui a seguir, em Jeremias 38, e mais atrás um pouquinho no versículo 37, vemos aqui no versículo 37, que Jeremias estava indo para Jerusalém. Jeremias estava indo para Jerusalém, para a casa de Benjamim, e ele é apanhado na porta da casa de Benjamim por os soldados, o qual havia ali um comandante chamado Jerias, capitão da guarda, que prende Jeremias, porque pensava que Jeremias era uma pessoa que estava indo para o campo dos caldeus, porque o rei Nabucodonosor já estava prontinho para tomar aquela cidade. Por quê? Com permissão de Deus. Então, irmãos, Deus não agrada de determinada situação, então Deus entrega aquela cidade na mão dos caldeus, porque aquela cidade seria destruída. Mas Deus não queria que a cidade fosse destruída, então foi por isso que Deus escolhe Jeremias para Jeremias ir até aquela cidade. Bom, esse será mais um último para falar. A fidelidade e a misericórdia de Deus prevalece mais uma vez na vida daquele que é fiel. E Jeremias era fiel, Jeremias era obediente. O profeta verdadeiro é aquele que sente verdadeiramente a profecia. O Senhor da profecia. A pessoa sente como o verdadeiro Deus está sentindo. Porque quando o profeta fala, Deus já sentiu primeiro. Então, para falar dessa parte de que o verdadeiro profeta ele tem que sentir verdadeiramente a profecia, foi que um dia Deus, vou dar uma paradinha nessa parte que Jeremias ia ser preso, e já voltamos aí, para vocês verem o quanto que Deus vai buscar para que o profeta seja verdadeiro quando vai profetizar. Um dia Deus fala para Jeremias, sim, Senhor, onde está o teu cinto, Jeremias? E Jeremias diz, Senhor, está aqui. Irmãos, eu quero dizer para vocês que naquela época, o cinto não era como hoje. Hoje nós temos o cinto para quê? Para prender as calças, não é verdade? Só que naquela época o cinto, quanto mais adornado, quanto mais brilho, quanto mais qualidade no cinto, porque o cinto naquela época simbolizava naquela época a honra, a reverência, a identidade daquela pessoa. Então, se significava tudo isso, então Deus falou, Jeremias, o seu cinto é muito bonito. Jeremias,
Jeremias muito obediente, sim, Senhor. Jeremias vai e enterra o seu cinto numa fenda lá em Eufrates. Irmãos, Eufrates é um rio chamado Rio Eufrates. Esse rio deságua no Golfo Pérsico. Então, Jeremias estava mais ou menos naquela região, perto de Eufrates, quando Deus fala com Jeremias, ele vai até o local, obediente, numa fenda, abre profundamente e enterra o cinto. Dias depois, Deus fala com Jeremias. Jeremias, sim, Senhor. Jeremias, aonde está o teu cinto, Jeremias? E Jeremias diz, Senhor, Jeremias, você sabe onde está o teu cinto? Sei, Senhor, eu sei onde é que está meu cinto. Então, Jeremias, vá buscar o cinto, Jeremias. E Jeremias foi até o local, cavou e tirou o cinto. Quando Jeremias desenterra o cinto estava podre, cheirando mal, estava todo desfeito, todo acabado, não tinha mais brilho, estava sujo, estava podre. E Deus diz, Jeremias, você é um profeta. Jeremias, agora você vai profetizar. Verdadeiramente você vai sentir, você vai colocar esse cinto agora no seu lombo, Jeremias. E vai profetizar para Jerusalém. Fala para eles que se eu sou o seu Deus, aonde está a minha honra? Porque a minha honra está igual a esse cinto, podre, cheira mal. Então, irmãos, Deus fala e Jeremias obedece, profeta. Irmãos, eu falo para vocês que muitas vezes, na vida de hoje, Deus nos toca e às vezes a gente não quer ouvir o toque de Deus. Eu não estou falando do cristão, eu posso até ir mais um bocadinho lá. Vamos falar do ímpio, aquela pessoa que não conhece a palavra de Deus. Ela não vai à igreja, ela não conhece a palavra de Deus. Ela vai uma vez ou outra num lugar, mas ela está vivendo no mundo. Há dois lados, ao lado de Deus e o lado do mundo. Eu costumo dizer sempre, às vezes eu sou um bocado forte quando eu falo, não há um meio termo, ou há o inferno, ou há o céu, ou você escolhe ir para a eternidade com Deus, ou ir para a eternidade com o diabo. Então, irmãos, temos que seguir verdadeiramente, porque o ímpio, às vezes, Deus toca, porque certeza que antes do ímpio fazer qualquer coisa, ou atirar em alguém, ou fazer um mal, um roubo, ou fazer qualquer coisa, algo deve tocar nele. Não faça, isso está errado. Não faça, isso está errado. O ímpio também, ele sente as coisas que estão erradas. Mas ele desobedece, ele vai lá, faz, depois é preso, depois morre, estraga a vida dele, estraga a vida da família, acabou. Deus fala. E muitas vezes Deus tem que deixar quieto, porque Deus deixou o livre-arbítrio para as pessoas fazerem o que bem entenderem. Mas eu digo para você que está ouvindo a palavra, entregue a sua vida verdadeiramente a Deus, porque eu tenho certeza que Deus às vezes pode estar falando com você, pode estar dando um toque para você, pode usar um irmão para falar para você, porque Deus usa uma pessoa para chegar até você, para profetizar a tua vida. Irmãos, eu peço para vocês que orem a Deus, peçam a Deus, fala com Deus, meu Deus, se essa palavra profética vem realmente do Senhor, que o Senhor me dá um toque para que eu possa sentir verdadeiramente a tua palavra. Falamos agora do cristão, porque o ímpio ele não conhece. Então, irmãos, o que nós temos que fazer? Qual é a nossa missão? Falar de Deus, ganhar almas para Deus. E você que já está na casa do Senhor, quando alguém for profetizar para você, peça confirmação a Deus. Porque também, naquela época, havia falsos profetas, hoje também há falsos profetas. Heresia, falação da carne. Então, irmãos, voltando naquela parte que estávamos falando sobre Jeremias, quando Jeremias tinha sido apanhado por aquele guarda, por aquele capitão do exército, o Gerias, que leva Jeremias até Jerusalém. Jeremias, eles batem Jeremias, prendem Jeremias, e Jeremias fica lá preso. Jeremias sofre. Porque naquela época havia os troncos, todos tinham que apanhar.
Então, irmãos, deram 39 chibatadas em Jeremias. 39! Um corpo humano, a pele, o sistema circulatório sanguíneo, não aguenta. Com uma força do braço de um homem sobre o outro, não aguenta 20, tem pessoas que descabram matar nem 10. Mas aí que está, Deus estava com Jeremias. Veja que Jeremias não estava sozinho, Jeremias estava trabalhando para Deus, mas sofreu. Não pensa você que trabalhar para Deus você não sofre. Sofre. Porque já veio de Jeremias, Velho Testamento, cai no Novo Testamento, e Deus envia o melhor dele, que é o Filho, Jesus, e Jesus também morreu. Então, a palavra de Deus é assim. Sofre, às vezes as pessoas sofrem. Então, quando Jeremias é preso, eles batem Jeremias estava ensanguentado, estava preso, e já se os ruídos que a cidade ia ser destruída. Será que sim? Será que não? Então, Zedequias reúne no palácio todos os profetas que havia e perguntou para os profetas: vocês têm alguma palavra para mim? E os profetas disseram para Zedequias: sim, a cidade, tranquila, a cidade vai estar salva. Não se preocupa, nós vamos vencer essa guerra já é nossa. O inimigo não pode com a gente. Mas era falsa profecia. Mas naquela época existia uma lei. Existia uma lei que o rei tinha que dizer: há mais algum profeta por aqui? Há mais alguém aqui? Existia essa lei, o rei tinha que dizer. E quando ele fala: olha, tem um profeta aí. Senhor, tem um profeta aí. Quem? Jeremias. Jeremias de novo. O rei já conhecia Jeremias. Lá de trás, quando Jeremias ia sacrificar